Olá, começa agora o Poder em Foco, um programa de entrevista que te oferece todo domingo às 9 horas da noite um debate aprofundado sobre os principais temas do país. Eu sou Renata Varandas e aqui comigo eu tenho a deputada Tabata Amaral, do PSB de São Paulo. Obrigada, deputada, pela sua participação. Muito obrigada, Renata. É um prazer conversar com você, um prazer conversar com todos que nos acompanham nesse momento e muito animada para essa conversa. Ai, que bom, porque a gente tem bastante tempo para conversar. Primeiro de tudo, vamos alinhar expectativas. A senhora quer que eu te chame de senhora ou de você? Você está ótimo. Então eu prefiro também. Então vamos lá. Tabata, o seu partido, o PSB, a gente vê que tem uma renovação vindo, tem novas caras, tem gente muito jovem como você, muito experiente, mas muito jovem. O que a gente espera do PSB para esse ano, que é um ano eleitoral, e para daqui para frente? Renata, eu vou aproveitar essa oportunidade para fazer uma provocação para quem está nos acompanhando, que aí vai ficar um pouco mais claro qual é o objetivo do PSB. Historicamente, nos últimos anos, a gente vem dando muita atenção apenas à presidência da República. Todo mundo que está nos acompanhando já sabe quem vai votar para presidente da República ou já tem uma ideia. Só que as pessoas não prestam a mesma atenção na eleição do Congresso, nem na eleição para deputado estadual e por aí vai. E acho que ficou muito claro nesses últimos anos, muitas vezes de uma forma negativa, que o Congresso pode até ser mais importante do que o presidente da República. Um presidente ruim, o Congresso segura. Um presidente bom, muitas vezes, não consegue trabalhar porque o Congresso não deixa. Por que eu estou falando essas coisas? Porque ano que vem, esse ano, na verdade, nós vamos votar em 6 pessoas. Presidente da República, todo mundo já sabe. Governador, nem pesquisam mais. Querem saber quem é o candidato do presidente da República. Deputado federal, deputado estadual e 2 votos para o Senado. Então, começo com essa provocação porque eu realmente acho que o voto para o Congresso é o mais importante, mas tenho muito medo que as pessoas já estejam no Fla-Flu, ou no Corinthians, Palmeiras, na polarização da presidência da República e não pesquisem o resto. Qual que é o tema principal do PSB, do nosso partido? Foco no Congresso Nacional. Esse Congresso que fica votando contra o meu voto para aumentar o número de deputados, para dar mais salário para a elite do serviço público, para blindar parlamentar de investigação, de ação penal. Esse Congresso tem que ser renovado. Então, o PSB está se esforçando para juntar os melhores, para a Câmara e para o Senado, para que a gente possa apresentar bons candidatos, boas propostas e fazer uma renovação verdadeira do Congresso. É claro que a gente tem lado que a gente vai se posicionar na eleição nacional, nas eleições estaduais, mas com uma missão de convencer as pessoas de que o voto para o Congresso é mais importante do que o voto para presidente. O que você acha, como deputada, qual que é a expectativa do Congresso ano que vem? Porque a gente vem de 2018 para cá com um Congresso cada vez mais conservador. Você acha que essa onda do conservadorismo vai permanecer ou até aumentar agora para o Congresso de 27? Mais até do que o conservadorismo, o que me preocupa, estou buscando palavras, mas é a safadeza mesmo, é a impunidade, é o quanto eu vejo alguns colegas votarem em projetos que são ruins para a população sem ter medo de ir para a rua depois, sem ter medo de ir para a urna depois, fazendo só um compilado dos últimos meses. PEC da bandidagem, PEC da blindagem, eu fui contra esse absurdo. A gente conseguiu derrotar no Senado, mas você vê tanta gente votando para aprovar um projeto para que o parlamentar corrupto, criminoso, pedófilo, criminoso não seja penalizado, não tenha uma ação, assim como acontece com a população de forma geral. É um instinto de autoproteção que é muito grande, né? Mas é num nível assim, parece que as pessoas perderam o medo da rua. É projeto para aumentar salário, é projeto para aumentar fundo eleitoral. Cadê os projetos que são bons para as pessoas? E a gente não desiste. Nesses últimos anos, consegui aprovar o Pé de Meia, que é uma poupança que está ajudando milhões de jovens brasileiros, um projeto de distribuição de absorventes, que está ajudando milhões de meninas e mulheres. Só que é tudo com muita luta, porque a gente, muitas vezes, é a minoria da minoria. Então, você fala assim, Tabata, mas e o conservadorismo? O conservadorismo é discurso para esconder safadeza.
E eu vejo muito isso. Quanta gente que não está nem aí para a esquerda, direita, nem tem valores. Mas não, qual que é a onda do momento? A onda do momento é ser conservador. Tá, então eu vou dizer no discurso que eu sou conservador, aí a pessoa vai lá, Bolsonaro desde que nasceu. Sim, mas veja o histórico da pessoa. Só vota contra o povo. Várias denúncias de corrupção. Onde que isso é defender valores da família, que é um valor que eu tenho? Onde que isso é defender valores bons para as pessoas? Então eu vejo assim, muitas vezes o centrão, né, tão famoso, se unindo com o bolsonarismo para defender o quê? Projetos que protegem corruptos. Desculpa, isso para mim não é conservadorismo. Isso para mim é safadeza e muitas vezes usando a polarização extremada para que a população acredite que tudo é sobre polarização e não perceba que muitas vezes quase tudo é sobre proteger os corruptos. Deputada, você teve uma votação muito expressiva agora nas últimas eleições, né, nas eleições municipais de 24, em São Paulo, mas você também não conseguiu passar dali, obviamente, porque as suas ideias, que são ideias mais progressistas, que são ideias que conversam muito com as mulheres, elas não conseguiram atingir um determinado público. O fato de você ter atingido a quantidade de votos que você atingiu e não mais também, porque você foi a quarta, né, mais votada, significa que o paulistano ele não está preparado ainda para essa conversa? O que acontece? Não, de jeito nenhum. Eu tive a oportunidade de ter acesso a muita pesquisa durante a campanha, mas sobretudo de conversar muito com as pessoas. Você perguntar, Tabata, qual foi o seu maior desafio a campanha toda? Desconhecimento. Eu comecei a campanha sendo desconhecida por 70% da população, é muita gente. E aí tem muita gente que fala, mas a pessoa não acompanha a política? Não, porque a vida é muito corrida, não tem como. Então eu chego numa eleição com muitas figurinhas carimbadas, como a gente fala, de um lado um candidato que tinha o apoio do presidente da República, do outro um candidato que tinha o apoio do governador do estado, e aí surge um outro candidato que é o Marçal. Enfim, as denúncias que eu tinha que fazer eu fiz. Mas, de acordo com essas denúncias, com todo tipo de financiamento, com todo tipo de fake news. E chego eu com uma campanha honesta, com muito menos dinheiro, mas com um timaço, com proposta séria para me apresentar. Então, eu perdi muito tempo, mas não foi perder tempo me apresentando. Eu ia falar tiro, porrada e bomba, mas era soco, cadeirada, carteirada, aquele show de horrores que a gente viu, que envergonhou São Paulo, e eu tentando falar de proposta. Falando, gente, deixa eu me apresentar, sou deputada federal, sou autora do Pé de Meia, tenho essa proposta para São Paulo. Então, eu fui vencendo esse desconhecimento, mas ele ainda é um desafio para mim. Segunda coisa, financiamento. Eu enfrentei campanhas de máquina, governo federal, governo do estado, campanhas com muito dinheiro, uma eleição em que o crime organizado entrou para colocar dinheiro e eu também fiz essa denúncia. Então, infelizmente, o tal do dinheiro e a tal da fama são fatores muito importantes numa eleição. O fato de ser mulher também? Eu acho que num primeiro momento eu via isso, da pessoa falar, é uma menina, que eu tenho 32 anos, mas parece ser mais nova, né? Aí até você convencer que eu tô há 2 mandatos no Congresso, tenho mais de 20 projetos que viraram lei, tenho história, vivência de vida, falavam, mas quando a pessoa me via no debate, ela falava, essa menina é porreta, essa menina é corajosa, a menina tem conteúdo. Só que muita gente não vê os debates, que é um problema que eu acho que vai piorar para esse ano, que é o quê? Eu tava lá, eu brinco feito uma mula, me preparando, estudando, juntando, andando, só que só um percentual pequeno viu o debate. O que a pessoa via? O corte na rede social. O que virava corte para o WhatsApp? Não era a Tabata apresentando uma proposta para a creche, apresentando uma proposta para a mãe que tem um filho com autismo. Era o Marçal, o assessor do Marçal dando um soco. Era o Datena dando uma cadeirada. E isso foi a eleição toda. Quem falava de coisa séria não aparecia. Quem fazia chilique, quem ia para a violência aparecia. E aí você fala, Tabata, mas o fato de você olhar muito para o social, ser uma figura mais de centro, isso atrapalhou? Eu acho que podia até gerar um preconceito no começo, mas no final toda a pesquisa mostrava que eu ganhava de todo mundo no segundo turno. Então acho que são também provocações para a gente. A gente vai deixar que a eleição desse ano vire um circo também?
A gente vai deixar ser influenciado só pelo vídeo do soco, da cadeirada no WhatsApp, ou a gente vai atrás de um debate para conhecer a proposta? Para mim, a grande vítima dessa última eleição em São Paulo foi a população, que viu soco, cadeirada, carteirada, violência, fake news, xingamento, apelido, mas não viu proposta e a cidade perdeu. Foi um show de horrores, né? Foi um show de horrores. Agora, como é que você vai fazer? Você tem muito voto, você é uma grande puxadora de votos para o PSB. Como que você consegue colocar na balança que é, de fato, defender as suas propostas e o que você acredita e, ao mesmo tempo, talvez não ter que se posicionar de forma tão firme como você se posiciona, porque também não pode perder votos por conta do partido. Como é que você equilibra isso? Tem um terceiro caminho aí, que é você trazer gente boa para entrar para a política. O PSB é um partido com história antiga, mas relativamente pequeno. E tem uma coisa interessante do PSB, que é pela história, por ser um partido mais de centro, que tem a questão social, mas tem proposta para a segurança pública, tem uma visão econômica mais aberta, que ele atrai muita gente que está cansado da polarização. Muita gente que está cansado da mesmice. Então, hoje, eu sou presidente municipal do PSB em São Paulo, vice-presidente estadual, vice-presidente nacional, e uma das coisas que eu mais dedico tempo e energia é convencer gente boa a se candidatar. Porque senão eu fico dependendo só dos que estão na política hoje, sabe? É rodar o Brasil, e eu fiz bastante disso ano passado, é rodar o meu estado e falar, você, que é uma baita empresária, venha ser candidata. Você, que é um líder religioso importante, venha ser candidato. Você, que lidera essa ONG no seu bairro. Porque senão, gente, com a mesmice, a gente não vai sair do lugar. Então, é claro que essas são tratativas que a gente toma muito cuidado, porque tem um prazo para as pessoas escolherem um partido. Para quem não sabia, que é no comecinho de abril. Mas eu acho que as pessoas vão se surpreender a ver os candidatos que o PSB vai apresentar. De ver gente séria, conhecida da sociedade, mas que vem para fazer algo diferente. Porque senão você fica nesse caminho de você vai ser o antissistema e vai não aprovar nada, só fazer discurso bonito. Eu não tenho talento para fazer discurso bonito. Ou você vai se misturar lá com eles e perder sua crítica. Eu venho escolhendo outro caminho, que é eu vou manter meus valores e eu vou chamar os bons. E eu vou convencer mais gente que pensa diferente de mim, mas que eu sei que é honesta, que é trabalhadora, que leva a sério esse negócio de servir as pessoas. Então, o PSB está nesse corre, como eu digo. É o PSB de Tabata Amaral, me achando aqui um pouquinho, mas é o PSB de João Campos, Geraldo Alckmin, Márcio França, e cada vez mais vai ser o PSB de grandes figuras da política brasileira. Eu achei interessante, você falou, o PSB é um partido de centro que se preocupa com o social, né, uma coisa esquerda, e se preocupa também com segurança pública como se fosse uma coisa de direita. O que aconteceu no nosso país? Porque, de fato, segurança pública, hoje a gente olha como se fosse uma pauta de direita, mas segurança pública é uma pauta minha, sua, Exato. e totalmente democrática, né? Porque diferente, por exemplo, de outros, da saúde, do transporte, porque quando o rico tem dinheiro, ele paga por um bom hospital, ele paga pelo transporte, enfim, paga por uma boa escola, né? Agora, segurança pública, você pode ter 10 seguranças em volta de você. Que nem sempre resolve. E não resolve, exatamente. Por que segurança pública, a direita se apossou dessa pauta e a esquerda não consegue dizer, peraí, a gente também se preocupa com segurança pública? Eu acho que tem muita gente na política brasileira que está distante da rua, da realidade do povo. Então, quando você está no conforto do sofá da sua casa, ali na rede social, cabe tudo, você pode falar a besteira que você quiser. Só que não é desse lugar que eu venho, não é aí que eu aprendi as coisas. Eu cresci em uma ocupação, eu perdi um pai para as drogas, eu perdi amigos que estudaram comigo para a violência, para o crime. Eu sei o que é você estar com medo num ponto de ônibus, eu sei o que é você estar com medo dentro de um carro. Estou lembrando coisas que aconteceram comigo, com a minha mãe, com a minha família, nos últimos tempos só, sabe? Então, não é teórico para mim. Não é esse fla-flu de esquerda-direita. E, gente, esquerda-direita tem o seu lugar, mas tem limite também, sabe? Porque eu quero não ter medo de andar na minha comunidade. Eu quero não ter medo que o tráfico vá lá e tire as crianças da minha comunidade. Então, não dá para eu ficar nesse besteirol, porque é muito concreto. E é o que eu falo do diploma de realidade. Eu tenho uma posição mais firme na segurança pública.
de entender que não tem nenhum coitadinho ali. O coitadinho é a criança que está sendo aliciada, o coitadinho é a senhora que está sendo roubada, é o cidadão que está com medo de trabalhar. Então, tem coisa que a vida real ela te ensina. E aí, quando vem meus posicionamentos, votações na pauta de segurança pública, vão me taxar de direita. Tô nem aí. Assim como quando vem meus posicionamentos de economia, vão me taxar de direita. Quando vem meus posicionamentos na educação, na pauta ambiental, vão me taxar de esquerda. Eu quero que as pessoas, elas se vejam representadas. E aí é o que eu falo de sai da rede social e vai para a rua. E é o que eu falo também de eleger gente que vem da periferia. Não é só quem vem da periferia, mas é gente que conhece a realidade. Porque tá cheio de playboy no Congresso, a esquerda e a direita, que nunca andou no ônibus, que nunca sentou na carteira de uma escola pública, que nunca soube o que é você ir correndo do ponto de ônibus para sua casa. Eu não acho que essas pessoas sozinhas são as melhores para nos representar. Como que você acha que vai ser essa campanha em relação a fake news? Porque a gente tem aí, mais do que nunca, uma inteligência artificial que, de fato, ela é perigosa, né? Tem hora que a gente se vê caindo em coisas que são feitas de inteligência artificial e a gente não sabe. Eu fico imaginando isso para grande população. Você teve uma vitória, que você ganhou uma ação contra aquele outro candidato por difamação, o que me parece que é muito importante porque você tenta brecar um pouco disso. Mas a gente vai dar conta de gerir isso daí, essas fake news, principalmente com a inteligência artificial agora? Hoje a gente não está dando. E até explicando para quem está nos acompanhando, bem no comecinho da eleição pela Prefeitura de São Paulo, um dos candidatos, o Marçal, ele inventou uma mentira. Só isso, ele inventou uma mentira, ponto. Não tem nem o que dizer. Fake news. Uma fake news, em que ele deu uma entrevista e depois saiu divulgando isso, dizendo que meu pai havia se matado porque eu tinha abandonado ele. Vocês não têm ideia de quão duro foi lidar com isso. Eu perdi meu pai para o suicídio, eu estava junto do meu pai lutou a vida toda contra as drogas, foi dos momentos mais difíceis da minha vida. E é muito cruel você virar para alguém que perdeu um familiar para as drogas, para o suicídio, e não só não entender que aquilo é uma doença, que não é culpa de ninguém, mas culpar aquela família. E ele fez isso de uma forma muito cruel, porque não só ele mentiu sobre a minha história, a história do meu pai, mas ele depois disse, tá vendo, ela não pode cuidar de São Paulo. Ou seja, ele contou uma mentira nojenta que atacou a honra do meu pai, da minha família, minha, para tentar me deslegitimar como candidata a prefeita de São Paulo. Eu reagi, eu gravei um vídeo, eu fui para cima dele, eu denunciei, eu nunca ataquei ele do jeito que ele me atacou. Mas eu denunciei cada crime que ele tinha no histórico dele e por aí vai. Resultado, eu acho que eu consegui falar com algumas pessoas, mas os vídeos com a mentira tiveram muito mais visualizações do que o meu vídeo contando a verdade. Isso é muito cruel, né? E até hoje eu penso, tem muita gente que ouviu do Marçal uma mentira, mas que não ouviu de mim a verdade. E mesmo esse processo da justiça, ele perdeu essa ação, foi condenado por difamação, mas ele recorreu. Então, por enquanto, não deu em nada. E aí você pensa, se passou mais de um ano, a justiça ainda não foi feita, só que os votos que ele me tirou, as pessoas que caíram na mentira dele na eleição, isso não tem como voltar atrás. E aí, de novo, tô aqui pra guerra, vamos pra cima, cabeça erguida, já tentaram me derrubar, essa não foi a primeira vez. Mas me preocupa muito para a eleição desse ano, porque a eleição dura 45 dias. Primeiro que a mentira é sempre mais atrativa, viraliza mais do que a verdade. E segundo, porque não dá tempo. A pessoa pode até ser condenada por difamação 3 anos depois. Importa pouco, sabe? E eu, sinceramente, inclusive eu tenho muitos projetos de lei que eu já apresentei para a gente cobrar as plataformas para que tenham responsabilidade no combate ao crime, porque hoje a gente está perdendo essa batalha. Aí vamos falar de coisa boa, então, vamos, agora? Estamos precisando, vamos. Eu queria... Você tem vários projetos de lei muito importantes. Tem 2 em especial no Senado, que é o PIX Pensão e a licença paternidade, que estão lá no Senado para serem votados. Já foram aprovados na Câmara, não é isso? E falta Senado. Me conta, o que é o PIX Pensão e depois a licença paternidade? Perfeito. Renata, a gente tem pouquíssimas mulheres na política, né?
E é claro que eu não atuo só pelas mulheres, mas eu me provoco muito a atuar muito pelas mulheres, justamente porque somos tão poucas. E esses 2 projetos foram escritos, pensados junto com as mulheres para as mulheres. O que é o Pix Pensão? É uma ideia inovadora que veio de uma servidora do Banco Central, que é a Luísa Rodrigues, que ela é simples, é por isso que ela é maravilhosa, que é o quê? Quando tem a decisão judicial hoje da pensão alimentícia para a criança, tem muito pai, enfim, que não é um bom pai, vamos ficar por aí, que ele muitas vezes não declara um novo emprego, muda de emprego, pede para receber o dinheiro por fora, por quê? Porque ele não quer pagar os R$ 200 da pensão alimentícia. Porque ele acha que aquele dinheiro vai comprar o salão da mãe, aquele dinheiro não compra nem a comida da criança. E aí essa mãe sai gastando dinheiro com advogado, toda a humilhação, o filho fica sem o recurso da pensão. Então, o Pix Pensão é maravilhoso. Teve decisão judicial, o juiz vai colocar Pix Pensão. Não importa quantas contas aquele homem tenha, no mesmo dia do mês, no mesmo horário, faça uma varredura nas contas e o Pix sai certinho para a conta da mãe. Faz uma soma do não, quanto ele olha pelo CPF do homem todas as contas que ele tem. Uhum. Então, se ele declarou o emprego, se ele declarou o salário, não importa. O que entrou ali... É um dado sigiloso, o Banco Central vai ter acesso a isso e aí vai, tem dinheiro aqui. Então, você vai fazer a transferência para a conta da mãe. E eu brinco que para o bom pai, mão na roda, não tem nem que digitar o CPF da mulher. Vai bonitinho, é só você pegar o comprovante. Não tem nem como esquecer, Não tem né? nem como esquecer, veja só. E a gente tem milhões de mães todos os anos indo atrás da pensão alimentícia. Então, esse é um projeto que foi um sucesso para as mulheres, foi aprovado na Câmara em tempo recorde, está no Senado já, e a licença paternidade ela é complementar. Porque é claro que o que a gente mais deseja é que a criança possa crescer com a presença dos 2 pais, com a família unida. E no Brasil, a licença paternidade dura 5 dias. É ridículo. A mãe que fez cesárea muitas vezes nem voltou para casa. E aí volta para casa, uma loucura, sem dormir, 40 mil coisas para fazer e o pai já volta a trabalhar. Então, a gente faz uma coisa gradual, responsável. Também já foi aprovado na Câmara, esse meu projeto está no Senado. Então, no primeiro ano vão ser 10 dias de licença, no segundo ano 15 dias e no terceiro ano de implementação 20 dias. E aí, assim, os estudos são maravilhosos. Hoje, de cada 4 mulheres, uma tem depressão pós-parto. E estudos já mostraram que a licença paternidade ajuda a enfrentar a depressão pós-parto. Só assim, aproveitando, todo mundo que está ouvindo a gente agora conhece uma mulher que está passando por depressão pós-parto. Você só não sabe porque essa é uma doença silenciosa no sentido de que a mulher sofre muitas vezes sozinha. E outra coisa, mulheres que não conseguem voltar a trabalhar, tem estudo que mostra o quanto que isso é bom para a primeira infância, para o cérebro do bebê, para a saúde mental do homem, isso reduz a violência dentro de casa. Então, assim, tudo de bom, pressionem para a gente poder aprovar logo no Senado. É muito interessante a gente pensar que em 2026 Exato. a gente está discutindo aumentar a licença paternidade para 10 dias e discutindo pensão alimentícia. É isso. Porque me parece que não há uma vontade por parte do Congresso, que é majoritariamente composta ali por homem, que isso seja de fato implementado. Ter passado na Câmara foi um grande avanço e agora vai para o Senado. Total. Né? E até aproveitar que a gente está pertinho do Carnaval, no Brasil a licença paternidade dura menos tempo do que o Carnaval. Reflitam sobre o que isso quer dizer sobre os nossos valores familiares. E só uma coisa que eu me lembrei agora, foi muito difícil aprovar esse projeto na Câmara. Essa ampliação da licença está parada há mais de 40 anos no nosso país. E eu vi cada coisa dos meus colegas homens, as mulheres todas, da esquerda à direita, eu trouxe o PT, Damares, PSOL, todo mundo junto. Porque mulher sabe o que é ser mulher. Mas teve muito colega meu, Renata, que virava para mim e perguntava, eu vou fazer o quê 10 dias em casa? E eu falava assim... Isso é o retrato do Congresso, cuidar do seu filho recém-nascido, ajudar a sua esposa. Assim, você é pai também, né? Aprender a trocar uma fralda. Então, na hora eu só pensava, meu Deus, coitada da esposa do filho desse deputado. É triste. É triste. Vamos falar do pé de meia? Seu filho, pé de meia? Bora! Que é o Pé de Meia? O Pé de Meia hoje é um programa que impacta mais de 4 milhões de jovens no Brasil
É uma poupança, é um incentivo para que o jovem não abandone os estudos, como acontecia, sempre aconteceu e aconteceu especialmente na pandemia. Então, como funciona? Aquele jovem de baixa renda que está no ensino médio, todo mês, se tiver uma frequência bem alta, recebe R$ 200 por mês. Para quê? Para ajudar em casa, a comprar um lanche, um livro, uma passagem. Mas o mais interessante, para cada ano que o jovem termina do ensino médio, tem uma poupança no nome desse jovem que ele não pode acessar, em que são depositados R$ 1.000, mais 1.000 no segundo ano, 1.000 no terceiro ano, e se fizer o vestibular, tem mais um bônus. E aí, Tabata, por que o pé de meia? De onde você tirou isso? Eu gosto de estudar as coisas. E a evasão escolar, o abandono do ensino médio, custa muito caro para o nosso país. Tem um estudo de um economista, o Paes de Barros, que mostra que a gente, na época, perdia mais de 200 bilhões de reais. Por quê? Isso eu acho muito assustador. Quem não termina o ensino médio no Brasil, na média, vive 3, 4 anos a menos, tem mais chance de ser preso, tem mais chance de ter uma doença grave, é menos produtivo. Só assim, para vocês terem uma noção da situação. E a poupança ensino médio é uma forma de segurar aquele jovem na escola. Tá, mas dá resultado? Dá. A gente bateu o recorde de toda a história de inscritos no Enem. Se eu não me engano, foi 94%. Muitos jovens que achavam que faculdade não era para eles, que ficaram, estudaram, se dedicaram, e a gente já está caindo a evasão, o abandono escolar no ensino médio. Então, muito resultado. Eu brinco que é meu filhinho, o pé de meia. Eu tenho muito orgulho, e o que eu tenho mais orgulho é ver as histórias do pé de meia. É ver gente que pega o dinheiro para empreender, que pega o dinheiro para ajudar em casa, que pega o dinheiro para fazer inglês, para fazer um curso, eu ia falar informática, mas porque eu sou velha, tá? Para fazer um curso de inteligência artificial e que está sonhando, porque a gente tem que sonhar, a educação é para sonhar. Só que quando você tem que trabalhar desde cedo, quando você tem um filho pequeno, um irmão para cuidar, quando sua família está passando fome, aí fica muito distante estudar. Então, eu acho que o pé de meia vai mudar o Brasil, porque ele vai nos ajudar a ter mais doutores, mais cientistas, mais jornalistas, mais grandes empresários, mais gente que faz acontecer. Quando que esse jovem ele tem acesso a essa poupança? Como funciona? Só quando não termina tudo. É como se fosse um chamariz. Aquela poupança não é na conta da família, é na conta do jovem, no CPF do jovem, pela Caixa, super fácil. Inclusive, para quem recebe o pé de meia, tem a opção de você investir a sua poupança no título do Tesouro, que é tão seguro quanto poupança, rende mais. Então, alunos do pé de meia têm que ir lá no aplicativo da Caixa, colocar essa opção. Educação financeira é uma bandeira que a gente tem que espalhar cada vez mais. E o dinheiro vai lá. No todo, esse jovem pode acessar até R$ 9.200, contando o auxílio mensal. Só que ele só vai poder acessar se ele passar de ano, terminar o ensino médio e ter o bônus se fizer o vestibular. Desistiu no meio, ele perde tudo. E também tiver frequência, claro. Tem que ter frequência alta. Eu já vi você falando algumas vezes e que está totalmente ligado à educação, que é difícil a gente falar de meritocracia num país que é tão desigual quanto o nosso, num país que a gente precisa ter um programa como o Pé de Meia para poder segurar as pessoas na escola por algum motivo, justamente porque tem gente que não tem condição de ir para a escola. Você tem hora que é mal interpretada com essa história da meritocracia, porque tem muita gente que defende e acredita na tal meritocracia, né? Eu tive uma história muito impactada pela educação. Eu sou filha de uma diarista, de um cobrador de ônibus, cresci numa ocupação, trabalho desde nova. E aí você olha e você fala, tá, então como que essa mulher foi parar nos Estados Unidos para fazer faculdade, tá aí no Congresso? Porque eu tive oportunidades muito estratégicas na minha vida que mudaram tudo. Professores que pagaram meu almoço, ó o pé de meia aí, eu não tinha pé de meia, mas eu tive professor que pagou almoço, livro, passagem, roupa. Isso você no ensino médio? Eu no ensino médio. E esses professores Mas todos... era por quê, Tabata? Você era uma boa aluna? Me conta como que era. Você era uma boa aluna e eles viam isso? É o que eu falo de... É claro que mérito importa, é claro que ser esforçado importa, mas tem que ter oportunidade. É a junção dos dois. Por que a gente fica nessa briga querendo separar? Quando eu estava na 5ª série... que eu sou velha também, né? 6º ano, eu tive uma professora, a professora Simone, de matemática, extraordinária, na escola estadual, que ela incentivou a gente a participar das Olimpíadas de Matemática.
Eu participei, não fui das primeiras premiadas, ganhei uma medalha de prata, mas eu ganhei um curso numa escola particular aos sábados. E aí meu pai, que era cobrador de ônibus, me levava, porque ele conseguia, a gente conseguia entrar no ônibus, né? Nem sei se é certo hoje em dia isso. Passava mas embaixo sem da pagar, roleta. E a coisa foi acontecendo. Aí eu fui convidada para estudar nessa escola com bolsa completa, uma escola de elite, que é o ETAP em São Paulo. Só que ninguém, acho que eles não sabiam que eu era bem pobre. Não é assim, eu sou pobre classe média, não. Pobre mesmo. E meu pai, dependente químico, foi começando a ficar afastado. Às vezes minha mãe não conseguia emprego. Teve um momento do ensino médio, ali pelo segundo ano, que faltou dinheiro para tudo. Eu não tinha dinheiro para almoçar, eu não tinha dinheiro para passagem do metrô, eu não tinha dinheiro para comprar uma roupa, para ir no evento, numa premiação, para comprar livro. E aí o que você faz? Você é criado acreditando que a culpa é sua. Então eu tinha certeza que a culpa era nossa. Que as doenças do meu pai era culpa nossa, que o desemprego dos meus pais era culpa nossa. E eu super esforçada, mas a cabeça, né? E aí teve um professor, o professor Rubens, que depois trouxe vários outros professores, que percebeu que eu estava super desestimulada. E que eu não estava mais me engajando, que eu não estava respondendo, que eu estava faltando. E aí ele veio conversar comigo e eu não queria contar. Não queria contar, porque como é que você fala sobre tudo isso? E aí depois de um bom tempo eu contei. E aí a minha escola me abraçou. Meus professores conseguiram apoio psicológico para mim, para enfrentar tudo aquilo. Foram atrás, eles começaram a pagar meu almoço todo dia. Eu ia numa padaria, que eu deixava meu nome anotado, eles pagavam. Então, Renata, eu poderia te dar 1000 exemplos, mas eu não teria terminado o ensino médio se não fosse por eles. E eu tive mais de 40 medalhas nerd, né? Olimpíadas de robótica, matemática, química, me formei em ciência política e astrofísica em Harvard. Então, é muito fácil olhar e falar assim, tá vendo, ó? A história da Tabata, quem quer consegue. E ninguém conta do professor que pagou o almoço, do professor que não me deixou desistir. Teve um caso essa semana que eu me emocionei muito, do Wesley, lá de Salvador, de um grande habitacional, que eu acho que é Cajazeiras, em Salvador, que ele passou em primeiro lugar em medicina na USP. Nossa, eu me arrepiava tanto. E eu vi tanta gente falando besteira, ou de um lado falando, sim, ele passou, mas em milhões de brasileiros, não sei o quê. Ou gente que falava, não, mas aí é mérito dele, quem quer consegue. Todo mundo tem as mesmas 24 horas, Exato. né? E eu tenho certeza que o Wesley, assim, ele é muito fera. Eu até gravei um vídeo, assim, eu sou sua fã, porque você é fera. Fantástico. Estudou pra caramba, madrugou todo dia. Mas o Wesley tinha pais que não deixaram ele trabalhar para ele poder estudar. Pais que apostaram nele, nem sempre isso acontece. Simples, mas ele tinha como estudar. Então, a gente tem essa coisa com o brasileiro, né? Parece que você quer tirar o mérito de todo mundo, sentimento de vira-lata, não reconhecer o esforço das pessoas, mas a gente também, às vezes, vai para o outro extremo e não quer olhar para a desigualdade, não quer olhar para a pobreza extrema. Então, a minha luta de muita gente é para que tenha mais o Wesley, sabe? E que a estrada esteja mais pavimentada. E que não seja um milagre tão grande alguém que nasceu numa periferia entrar em medicina na USP, como é hoje. A política de cota social passa por aí? Porque você, por exemplo, não sei se você teve algum tipo de benefício nesse sentido, mas quando você tem a política de cota racial, você, por exemplo, você não conseguiria esse benefício. Mas a de cota social, ela passa por esse caminho da gente ter mais Tabatas, mais Wesleys? Acho que primeiro eu fui bolsista em escola particular, então eu não tinha direito a cotas e eu acho que está correto. Eu acho que a cota tem que ser para quem é de escola pública mesmo. Mas eu tenho a impressão que quem critica cotas no Brasil é porque não entende como elas funcionam. Aí vem o vídeo da fake news que chega no WhatsApp, né? No Brasil, o que existe é a cota social. Então, a cota é sempre para aluno de escola pública de baixa renda. E dentro dessa cota social, as vagas são reservadas, uma parte para negros e uma parte para brancos. E aí vão me perguntar, Tabata, então existe essa história de que um aluno rico negro passou na cota? Não. Isso é fake news, assim, eu atesto fake news, não tem nem conversa. Então, mas por que tem que fazer essa divisão entre brancos e negros? Aí, gente, é uma longa conversa, talvez não dê tempo aqui. Mas acontece que no Brasil, por conta do racismo, das coisas que a gente ouve, dos vieses, dos preconceitos que nem os professores sabem que tem, das referências, é mais fácil você querer ser médico quando você já foi atendido por um médico que tem a sua cor,
que se parece com você. É uma série de fatores que não dá tempo de explicar aqui, mas tem muito material bom para quem quiser se aprofundar. Fato é que mesmo quando a gente faz o recorte de baixa renda, escola pública, na média, alunos brancos têm uma nota melhor. E aí vão perguntar, mas significa que eles são melhores? Não, sabe por quê? Porque quando você tem essa coisa da cota e a gente olha o resultado, depois de alguns anos, o aluno cotista vai ter, na média, uma nota maior do que o aluno não cotista. O que faltou para o aluno cotista? Referência, incentivo, oportunidade, condições. E aí, para mim, eu falei esse beabá todo, poderia ter dito a seguinte frase: Deus distribui o talento sem olhar a cor de pele, sem olhar se é homem ou mulher, sem olhar onde nasceu. Se a gente só tem, na média, aluno branco, rico, acessando os cursos mais concorridos do Brasil, tem algo de errado no processo de seleção e não nos alunos e sim. E muita coisa de errado na nossa educação básica. Agora, o Plano Nacional de Educação, que é uma bandeira sua, ele rompe esse ciclo de improviso? O que vai acontecer de fato e não virá somente uma carta de intenções, por exemplo? Primeiro, o que é o PNE, o Plano Nacional de Educação? Eu passei o último ano todo presidindo a comissão, sendo presidente dessa comissão super importante, que fez o plano, a bússola, as diretrizes para a educação brasileira nos próximos 10 anos. Aí é tudo, gente, assim, onde a gente quer chegar quando a gente fala de creche? Onde a gente quer chegar? Universalização. Garantir que toda mãe, todo pai que queira, porque do 0 aos 3 anos não é obrigatório, né? Tem que ser o desejo da família. Encontre uma vaga de creche para sua criança. Só que a gente fez isso para a inclusão de aluno com deficiência, aluno com autismo, para a questão da alfabetização, para a questão do ensino técnico, é tudo. São mais de 50 metas. E aí, letra bonita no papel, é fácil colocar. Qual que foi minha briga nesse processo? E isso nunca aconteceu no Brasil. A gente tem lá as mais de 50 metas. Só que pela primeira vez na história, e isso começa esse ano, a gente a cada 2 anos vai ter uma avaliação das mais de 50 metas de norte a sul do país. Ou seja, você, Renata, eu, Tabata, enquanto deputada, quem está nos acompanhando, a cada 2 anos vai saber como está a sua cidade nesses indicadores. Por exemplo, a sua cidade bateu a meta de alfabetização? A sua cidade bateu a meta de inclusão de alunos surdos? A sua cidade bateu a meta de percentual de aluno fazendo ensino técnico? Porque a gente tem uma noção que as coisas estão indo mal hoje, mas a gente não tem o dado em tempo real. Espera acabar os 10 anos para dizer, olha só, não batemos as metas. Então, vai ter esse acompanhamento, essa fiscalização quase que em tempo real e o mais importante, com responsabilização. Que é o quê? Presidente da República, não poupamos ninguém. Ministro da Educação, secretários, governadores, prefeitos, quando vier essa avaliação, vão ter que vir a público explicar por que bateram algumas metas e não bateram outras. É uma coisa mais complexa, mas eu tentei fazer um resumão. Como que vai ser feita essa avaliação? Quem que vai fazer essa avaliação? Quem é responsável pela avaliação é o INEP, que é um órgão que é ligado ao Ministério da Educação, que é responsável por dados. Então, muitas dessas coisas que a gente colocou no plano não são medidas hoje. Então, o INEP vai ter que trabalhar com o IBGE, que faz aqueles grandes censos de quantos brasileiros nós somos e por aí vai, para eles começarem a medir as coisas. Por exemplo, hoje a gente não mede aprendizagem em matemática. É uma coisa que pode soar técnica, mas é fundamental. A gente não vai ter engenheiros, cientistas, programadores, se a gente não melhorar o ensino da matemática. Só que hoje a gente não tem nem meta para o que os alunos deveriam saber de matemática no 2º ano, no 5º ano, no 9º ano. Então, a gente vai começar a medir essas coisas de um jeito mais sério, mais profundo, porque aquilo que você não mede, você não conhece. E aquilo que você não conhece, você não gerencia. Então, tem muita coisa que a gente vai mal, mas a gente não mede e não tem nem condições de mudar hoje. Escola em tempo integral passa por isso também, porque é justamente você tirar a criança e o adolescente da rua por um período e deixá-lo o tempo todo na escola. Passa. Pelo... A gente tem metas específicas que depois esse é um papel que o Ministério da Educação vai fazer quando o Congresso finalizar o projeto. Quer dizer, essa é a meta para São Paulo, essa é a meta para o Rio de Janeiro. Mas, para além da questão de quantos alunos deveriam estar em tempo integral,
que a gente tem certeza que é a maioria, a gente olha para a qualidade. É muito importante o aluno estar 7 horas na escola. Por quê? Porque o mundo todo faz isso. Escola particular faz isso. 3 horas de escola por dia é coisa de aluno de escola pública no Brasil apenas. Só que tão importante quanto as horas é o que ele está fazendo. E a gente tem visto alguns modelos de educação em tempo integral que não são de qualidade. Que você repete as aulas, que o aluno fica sem ter o que fazer, ou faz uma oficina nada a ver. Então, a gente também foi mais no detalhe do que a gente espera que aconteça nesse horário expandido, que é o quê? Tem que ter esporte, tem que ter cultura, tem que ter as novas tecnologias, tem que ter um olhar profissionalizante. Então, foi uma discussão mais aprofundada para que o Brasil possa disputar com o mundo lá fora, porque o mundo não está esperando a gente. Agora, para a gente ter tudo isso, a gente precisa também ter professor sendo valorizado, né? Exatamente. E no Plano Nacional de Educação são 17 capítulos, um deles a gente dedicou aos professores. Perdão, 18, 19 no final, porque teve umas alterações, e um deles foi especialmente para os professores, em algumas dimensões. Primeira delas, a gente precisa selecionar melhor quem vai ser professor no Brasil, porque hoje, pela desvalorização da carreira, os alunos com as piores notas são os que viram professores, na média. Obviamente que tem exceção. E é claro que essa conta não fecha. Então, tem uma questão da seleção, tem uma questão da formação. A formação para professor não pode ser por EAD, isso é um grande absurdo, mas ela também não pode ser só teórica. Ser professor é saber como explicar a fórmula de Bhaskara, uma fração, para um aluno que tem dificuldade. E isso nós professores muitas vezes não aprendem. E aí, como um pilar importantíssimo, para além da seleção, para além da formação, é a questão da valorização. A gente também traz metas muito específicas para a questão do piso salarial, que não é respeitado em boa parte do Brasil, e inclusive uma provocação que a gente faz para o Congresso, para o governo federal. Enquanto o professor não for valorizado, a gente não vai atrair o melhor aluno para ser professor. Enquanto a gente continuar atraindo o aluno com pior nota, que muitas vezes não conseguiu ingressar em outro curso, a gente não vai mudar a educação brasileira. Então, a gente foi bem no detalhe e muito nessa provocação. Não é só com dinheiro, mas sem dinheiro, a gente também não valoriza os professores do nosso país. Agora, como fazer isso, além do dinheiro, obviamente, porque isso conta muito, para você capacitar e qualificar esses professores? Durante esse processo, eu tive uma experiência muito bacana de ir para Singapura. Por que Singapura? Singapura é um país asiático que tem hoje a melhor educação pública, melhor educação e também pública do mundo, e é um país que 30, 40 anos atrás era um país muito pobre, era um país muito arcaico. E aí você vai lá e você vê que o país inteiro ele foi construído em torno da educação. Para a gente ter uma ideia, o presidente da República da Singapura, ele começa o ano falando sobre como está a educação no país para toda a nação. Olha que loucura pensar isso aqui do Brasil. E uma das muitas coisas que eu aprendi em Singapura é que o governo federal traz para si, é um país pequeno, não é uma federação, então o governo central, mas traz para si a responsabilidade de selecionar os melhores alunos para serem professores, os melhores profissionais. Eles saem pela sociedade e falam, você que é jornalista, você que é engenheiro, você que é médico, quer vir ser professor? A gente vai te pagar bem, a gente vai te dar a formação. Então, a melhor faculdade é a dos professores, eles estão sempre incentivando profissionais de todas as idades a virarem professores, muita formação em serviço, muita formação continuada e salário competitivo. E muita avaliação também, que às vezes é um tabu no serviço público do Brasil, mas lá o professor é incentivado, é bem formado, é valorizado e ele é avaliado também. Não para punir, mas porque se ele não está sendo um bom professor, o governo traz ele, faz um novo curso, tenta trocar de área, porque leva isso muito a sério. Então, eu vi muita coisa em Singapura, mas eles entenderam que sem educação não tem país desenvolvido e sem professores não tem educação de qualidade. Agora, a educação passa também você falou, sem educação você não tem um país desenvolvido. Com educação a gente vota bem, vota melhor. Passa também por aí o desinteresse de não vamos investir tanto assim em educação, porque a partir do momento que a gente tem uma população educada, a gente muda um congresso, por exemplo? Com certeza. E no Brasil é mais grave, né? Porque
mesmo nas melhores escolas particulares do país, a gente não tem educação cívica, a gente não tem educação política. Eu fui aluna de escola pública, fui aluna bolsista em escola particular e me fez muita falta não ter esse conhecimento. E é coisa muito básica, né? O que está na Constituição. Quem é responsável pelo ponto de ônibus, pelo ônibus? Se eu tenho uma reclamação da merenda da escola, se eu não estou conseguindo um trabalho na minha área. Então, a gente não tem nada disso. Eu vim aprender sobre política brasileira, sobre a Constituição brasileira na faculdade, nos Estados Unidos. Então, aqui a situação é ainda mais grave, porque não só a gente não tem uma educação de qualidade que garanta esse pensamento crítico, mas a gente também se recusa a falar de educação cívica. E é engraçado, né, dessas coisas em que os extremos se encontram, porque tem gente tanto de um lado quanto de outro que é contra a educação cívica. E eu acho isso uma maluquice, eu acho que é muito ruim para o nosso país, e eu acho que da mesma forma que nossos jovens têm que sair da escola preparados para a vida, preparados para o vestibular, eles deveriam sair preparados para votar também. E o que eu estou dizendo não tem nada a ver com esquerda, nem com direita, nem com partido político, é você saber para que você está votando quando você vai para a urna. Eu queria tratar com você, eu já ouvi você falando algumas vezes que democracia não se negocia. A gente tem tido alguns eventos nos últimos tempos mostrando que a democracia muitas vezes tentam atingir, não conseguiram, mas tentam. Dentro do Congresso, como que é essa batalha, a sua batalha, para poder manter realmente essa sua bandeira de que democracia não se negocia? Uma imagem que me veio à cabeça agora, Renata, sabe aquela história do dono da bola? O menininho birrento que não joga tão bem e aí tá perdendo o jogo, agarra a bola e sai correndo? Eu tenho a impressão que a gente está com alguns meninos que se sentem donos da bola na política brasileira. E quase sempre são meninos, por coincidência. Quando a gente olha para aquela invasão horrorosa aqui em Brasília, no dia 8 de janeiro. O que foi aquilo? Bolsonaro perde a eleição, não quer aceitar que perdeu a eleição e incentiva uma vandalização, uma baderna, tenta convencer militares a darem golpe de Estado, tenta convencer seu grupo, outros militares, a assassinarem Lula, Alckmin, Alexandre de Moraes, e eles só não vão adiante, dentre muitas coisas. Uma é porque generais de 4 estrelas viram para o Bolsonaro e dizem: eu vou te prender. Olha que maluquice. Vamos falar da Câmara dos Deputados. Outros meninos que estavam perdendo queriam pautar a anistia ao Bolsonaro, ou seja, um perdão aos crimes do Bolsonaro. Estavam sem voto, não conseguiram articular. Tem um projeto meu que eu tento pautar, PED-meu eu levei 4 anos para pautar. Ensino técnico levei 4 anos para pautar. Pois bem, esses meninos que estavam perdendo a disputa, eles vão lá, colocam esparadrapo na orelha, uma coisa assim horrorosa, na boca, não sei o quê, sentam na mesa para que não tenha sessão. Assim, para mim isso é coisa, coitado do menino dono da bola, né? Porque é feio, não é nem infantil, é horroroso. E eu tô vendo isso cada vez com mais frequência, sabe? A votação da PEC da blindagem. É claro que tem parlamentar sendo investigado. Sendo investigado porque está sendo acusado de ter desviado emenda, recurso público para comprar avião particular, tem denúncia que é sobre isso. Tem parlamentar que está sendo acusado de crimes, inclusive, que cometeu na vida pessoal, de violência doméstica, grilagem, o que se puder imaginar. E aí, o que esses meninos, que não é menino, é criminosos, fazem? Tentam articular um projeto na Câmara e depois no Senado para que eles estejam acima da lei, para que eles não possam ser investigados, não possam ter uma ação. Então, estou dizendo tudo isso porque quando eu falo de democracia, tem gente que acha que eu estou falando de uma coisa muito abstrata. Tem gente que acha que eu estou falando dessa polarização. Não é. Eu tenho muito respeito por quem pensa diferente de mim e segue as regras do jogo. E não parte para a violência, para essa coisa de torcida que a gente está vivendo, sabe? Se você não pensa igual a mim, você é meu inimigo. Onde é que isso vai dar? Gente trocando tiro porque um é Lula e o outro é Bolsonaro. Então, a polarização dentro das regras do jogo, de esquerda, direita, caminho A, caminho B, beleza. O que eu acho absurdo é essa violência.
a essa coisa de se eu perco, eu não aceito o resultado da eleição. E Se aí meu eu dou um projeto golpe de não entra em Estado, pauta, eu sento em cima da mesa para não ter sessão na Câmara. É isso que não cabe. E aí eu sou muito firme nesse quesito. Eu não quero nem saber se é de esquerda ou direita. Fez merda, tem que ser punido. Cometeu crime, tem que ser preso. Isso vale para tudo. Escândalo do INSS, Banco Master. Acho que esses dois escândalos têm uma coisa em comum. Eles lembram as pessoas que, infelizmente, que senão seria mais fácil, a corrupção não é de um partido só no Brasil. Não é de esquerda ou direita. Ela pega, não todo mundo, tem gente séria na política, mas ela pega muita gente de A a Z. Então, se a gente não tiver coragem de enfrentar a corrupção, os crimes e esquecer dessa guerra ideológica, a gente vai perder essa batalha. O que dá a impressão é de que está todo mundo muito preocupado com si mesmo e não com o todo. E a gente vê, por exemplo, esse escândalo do Banco Master, há uma tentativa ali de se instalar uma CPI ou uma CPMI, mas o que eu tenho ouvido como jornalista é que, na verdade, é muito mais fumaça do que fogo, de fato, porque, no fundo, está todo mundo, quase todo mundo, com medo do que vai acontecer saindo uma CPI, por exemplo, do Banco Master. A gente vê esse tipo de omissão o tempo todo dentro do Congresso, né? Sim, eu assinei todos os pedidos de CPI, CPMI. CPMI é mista, Câmara e Senado, CPI de uma das duas casas que chegaram até mim, todos. Mas tem 14, me parece, né? Exato. Muitas já têm assinatura para serem instaladas. Eu estou há 6 meses falando, explicando, me posicionando. Só que hoje, falar assim, Tabata, seja muito sincera, você acha que vocês vão conseguir instalar a CPI ou a CPMI a preço de hoje? Não. Por quê? Porque aparentemente esse Vorcaro era amigo de A a Z. Tinha amigo em todos os partidos políticos ou cúmplices, né, para ser mais exata, nos diferentes poderes, porque é muita pressão para que não seja investigado o escândalo do Banco Master. Mas eu perdi a esperança? Eu não perdi a esperança. Sabe por quê? Porque eu vivi 6 meses atrás algumas votações em que eu perdi no voto, mas a gente ganhou na rua. Uma delas foi a do aumento de deputados. Eu votei contra. É um escárnio aumentar o número de deputados. A revolta da população foi tão grande que esse assunto foi enterrado. A outra, mais emblemática ainda, foi a questão da PEC da bandidagem da blindagem, que era para blindar os parlamentares de investigação, ação penal. Eu fui contra, assim, esculhambei, porque eu tenho que explicar para as pessoas o que está acontecendo. Perdi no voto. No final de semana seguinte, a gente colocou tanta gente na rua que o Senado, todo bonitinho, enterrou o projeto. Se isso não tivesse acontecido, muito provavelmente Teria tinha sido ido aprovado no Senado também, se não fosse o movimento das ruas. Então, tem senador sério? Tem. Alessandro Vieira é um grande exemplo. Tem deputado sério? Tem. Mas hoje a gente não tem a maioria, sendo muito sincera. Então, eu falo disso porque se a população se movimentar e pressionar, a gente vai conseguir investigar o Banco Master. Se não, vão colocar panos quentes e abafar o caso mais uma vez. Agora, mesmo em ano de eleição, mesmo ano de campanha, a gente sabe que o ano é curtíssimo, né? Você acha que ainda tem espaço para poder investigar um Banco Master, por exemplo? Eu acho que tem, Renata. Eu gosto de ser muito transparente com as pessoas. Hoje, quem de fato defende a investigação do Banco Master não está numa situação favorável. Porque é muita pressão de todo lado e a gente é minoria. Mas, de novo... Que tipo de pressão que é feita? Você faz tudo certo, você coleta as assinaturas, você faz o processo, mas aí vem de cima. Não é para investigar, não é para instalar. Cuidado com o que você está dizendo, cuidado com seus vídeos. Mas aí, quem já foi ameaçada de morte, como eu fui tantas vezes, e denuncia o crime organizado em São Paulo... Aí o Banco Master é fichinha também, sabe? Brincadeira, Deus me protege e dá tudo certo. Mas é isso, é você saber que hoje, só de fazer as coisas certinhas, assim, coleta assinatura, pede a CPI, pede um documento, não vai funcionar. A população vai ter que chegar junto. E sim, ano eleitoral é mais difícil, mas a gente derrubou a PEC da blindagem em um final de semana. Então dá para fazer, sabe? Muita gente defende que nesse momento,
o assunto ficaria mais polarizado, iria polarizar mais ambos os lados. É uma tentativa também de defender um pouco a impunidade quando você não quer investigar, e aí o argumento é não vamos investigar, não, porque é ano de eleição e vai aumentar a polarização? Essa não cola para mim. Como eu te falei, muitas coisas no Brasil são explicadas por esquerda ou direita. Escândalo do Banco Master, escândalo do INSS não são. É safadeza pura, não tem nada de ideologia. É gente safada da esquerda, da direita, de cima, de baixo, dos diferentes poderes que foram coniventes, que ganharam dinheiro, que se corromperam e permitiram que isso acontecesse. Não cola para mim esse discurso de em ano de eleição a gente não vai investigar. Como assim não vai investigar? Até porque ano de eleição a gente conta com um pouquinho mais de atenção das pessoas, que é quando eu falo, se parar para pesquisar por 1 hora, pode ter um congresso melhor por 4 anos. É mais projeto bom para a população e menos projeto ruim. Mas porque talvez a gente tenha um pouquinho mais de atenção da população, para a população estar do nosso lado fazendo esses enfrentamentos. Então, não concordo, não acho que esse argumento faça sentido. Banco Master se equivoca quem acha que é de um partido só. Não é. A gente tem aí 3 minutinhos mais ou menos, então a gente está bem no finalzinho. Para terminar, o que você espera desse ano? O que você espera da campanha? O que você espera da sua atuação nas ruas? Como é que você está? Animada? Tem que estar. Quando alguém pergunta se você acredita que dá para mudar a política brasileira, eu digo, se eu não acreditasse, eu não estaria entregando os melhores anos da minha vida para tentar mudar esse negócio com tanta gente. O que eu não espero? E aí é trabalhar e rezar. Eu não espero ver outras campanhas virarem a campanha do soco, da cadeirada e zero propostas. Eu espero que a gente não tenha que ir para a rua vendo violência, vendo gente trocar tapa, trocar tiro, porque pensa diferente. Eu espero que a gente não veja as fake news, inteligência artificial, escolhendo o nosso futuro pela gente, porque é isso que acontece muitas vezes. Então, o que eu espero no lugar? Eu espero que a gente fale de proposta. Qual é o projeto para o Brasil? Eu tenho o meu lado. Eu sei em quem eu vou votar para presidente da República, para o governo e por aí vai. Mas é por conta de proposta, sabe? É projeto para educação, para segurança pública, para pauta ambiental. Eu não aguento mais falar de pessoas. Eu acho que é esse o resumo. E acho que isso vem muito do eleitor, da eleitora. Não seja uma pessoa assim, sabe? Maria vai com as outras, como o povo diz, manada. Ah, não, fulaninho mandou, vou votar nesse e vou copiar aqui o número. É o seu futuro, é sobre você. O voto fala sobre quem a gente é, os valores que a gente tem. Tanta gente que diz que, enfim, tem o valor da família, da honestidade, coisa boa, e a pessoa vai lá e está votando em alguém que cometeu violência doméstica. Alguém que rouba só porque o líder político mandou. Então, eu quero ver mais proposta, eu quero ver mais discussão, eu quero ver mais coisa que muda a nossa vida. Porque o Brasil merece prosperidade, o Brasil merece educação de qualidade, o Brasil merece a gente sendo respeitado pelo mundo todo, nossas crianças poderem sonhar. Só que tem uma tal de eleição, esses 6 votos que você vai ter que dar na urna, que vai nos dizer se a gente vai conseguir fazer isso ou não. Deputada Tabata, muito obrigada pela sua participação, boa sorte na sua campanha e nos vemos em breve. Muito obrigada, um abraço para todos vocês e foi um prazer estar aqui. E parabéns pelo programa que está sendo tão exitoso. Obrigada. E obrigada também pela sua companhia. A gente volta no domingo que vem, às 9 horas da noite. Uma boa semana para vocês. Tchau.